Olá a todos! Neste vídeo pretendo abordar um tema que me tem sido questionado ultimamente e que é a estimulação sensorial que é necessário que aconteça após lesões medulares ou outras onde exista comprometimento sensorial tátil. Após a estabilização clínica da zona lesada, em consequência, neste caso, de uma lesão medular, no caso de recuperação da parte cirúrgica que possa ter existido, a estimulação tátil passa a ser uma ferramenta fundamental para começar a regular a transmissão de informação neurosensorial entre o sistema nervoso central e as restantes partes do corpo. Sendo a pele o nosso maior órgão, este vai servir como porta de entrada de estímulos que possam promover a desejada neuroplasticidade, que se pretende que permita, então, fazer a recuperação das funcionalidades que foram suprimidas ou reduzidas devido à lesão. Ou seja, através desta estimulação sensorial tátil, é possível induzir o sistema nervoso central a encontrar outras soluções que permitam, por exemplo, voltar a ter mobilidade nos membros corporais que ficaram paralisados em consequência da lesão. Mas para a concretização dos objetivos que desejamos, vai ser necessário ter em consideração alguns fatores, entre os quais o tipo de estímulo a ser aplicado, a intensidade desse estímulo e a frequência com que esse estímulo é aplicado. Com base no método de estimulação de Doman, são 3 os tipos de contrastes aconselhados para a estimulação sensorial tátil: o quente-frio, o áspero-macio e o pica-acaricia. O vídeo que estou a passar em simultâneo é meramente demonstrativo e pretende exemplificar a aplicação destes contrastes. Não é uma sessão completa, é simplesmente uma forma de demonstrar a aplicação destes estímulos em contexto real. Há alguns princípios metodológicos que vos vou deixar aqui para a aplicação deste protocolo ou desta metodologia. Deve ser utilizada apenas em cada sessão um único contraste, ou seja, ao longo do dia poderão ser executadas várias sessões com sempre cada uma com um único contraste. E durante a execução deve percorrer-se todo o corpo, desde os pés até a cabeça e também à frente e atrás do paciente. Em todas as partes que for possível chegar, que estiverem descobertas, deve ser aplicado a metodologia, inclusivamente acentuando, eventualmente, nas zonas onde possa existir mais comprometimento sensorial. A aplicação do estímulo contrastante deve fazer-se sucessivamente em cada parte do corpo do paciente, verbalizando sempre em simultâneo qual é o estímulo que está a ser aplicado. Portanto, habitualmente, com uma mão utiliza-se um dos elementos, na outra mão o outro estímulo e em simultâneo eu digo, por exemplo, se for o pica-acaricia, pica-acaricia, pica-acaricia. À medida que sempre que coloco, que passo um dos elementos, devo verbalizar aquilo que estou o estímulo que estou a passar no paciente. E posso, inclusivamente, dizer em que parte do corpo é que estou a fazê-lo para ajudar a que
o paciente consiga enquadrar e localizar no seu corpo a passagem quando existe essa dificuldade também. Entre cada sessão de aplicação de um contraste é aconselhável um intervalo de tempo no mínimo de 5 minutos, mas o ideal seria uns 10 minutos. Para início deste protocolo de estimulação sensorial tátil, com contrastes, eu proponho o seguinte método, ou a seguinte estruturação. Iniciar primeiro com um único contraste aplicado ao longo de 3 a 5 dias, preferencialmente iniciar pelo quente-frio, embora não seja necessariamente obrigatório. Depois, após estes 3 a 5 dias, introduzir um segundo contraste, também por um período idêntico de tempo, e posteriormente introduzir o terceiro contraste, também por este período de tempo. Portanto, em cada um destes períodos introdutórios não deve ser introduzido qualquer dos outros contrastes. Depois de terem sido introduzidos os 3 contrastes separadamente, então, ao longo dos dias seguintes, a partir desse momento, podem ser intercaladas sessões de cada um dos 3 contrastes, sempre preservando os intervalos entre cada uma das sessões, tal como já referi. Quanto à intensidade do estímulo, esta deve variar de acordo com o nível de sensibilidade do paciente. Isto não só tem a ver com o tipo de objeto que é utilizado, que seja mais intenso quando a sensibilidade do paciente é menos acentuada. E à medida que vai evoluindo também a sensibilidade tátil do paciente, a intensidade do estímulo deve ir sendo reduzida. Portanto, no fundo, vai sendo adaptada ou adequada à limitação sensorial do paciente, a intensidade do estímulo. Isto também se aplica à diversidade no próprio contraste. E tanto maior deve ser o contraste entre os estímulos, quanto mais necessidade o paciente necessita desse contraste ou desse estímulo. Quanto maior é a sua limitação, neste caso. A estimulação pode ser feita ao longo de todo o dia. Não existe propriamente uma limitação quanto ao número de sessões a ser aplicadas ao longo do dia. No meu caso, esta estimulação foi iniciada ainda quando eu me encontrava em internamento hospitalar, portanto pós-cirúrgico. Logo que eu passei a ter algumas partes do corpo livres, libertas, a Ana começou a aplicar a estimulação sensorial tátil. Posteriormente, inclusivamente, instruiu um grupo de amigos que no período de visitas que me faziam, aproveitavam para fazer a aplicação deste protocolo, aproveitando as partes do corpo que estavam disponíveis, sem roupa, portanto, e sem utensílios, e para aplicar o protocolo. Portanto, era aplicado também por outras pessoas que não necessariamente a Ana. Para isso, a Ana criou um kit com diversos objetos que permitiam aplicar estes 3 contrastes. E pronto, isto tinha a ver com a necessidade de ter diferentes objetos para diferentes intensidades, tal como já referi. A maioria destes objetos, como poderão ver na foto ao lado, são objetos simples. É uma questão de imaginação, sei lá, esfregão da louça para fazer o áspero, sei lá, uma escova com as cerdas mais grossas para fazer o pica, ou uma ponta de um lápis, desde que sejam objetos que não sejam agressivos ao ponto de ferir. É uma questão de imaginação e de vermos o que é que se consegue encontrar.
Hum, Porque é mesmo assim, o método é simples de fazer, é simples de aplicar e os objetos também são objetos do cotidiano, ou podem ser. Desejo-vos boa sorte na aplicação deste protocolo de estimulação e, claro, caso surja alguma dúvida, alguma questão, não hesitem ou deixar nos comentários, que ajuda também a que outras pessoas possam pensar sobre a questão, ou então através dos meios que eu deixo disponíveis para me contactarem. Não haverá problema, eu logo que possível farei, ajudarei a resolver a questão que surja. Gratidão.